Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção e ideia do nosso querido Economicão e sua trupe canina. Diga lá, Economicão! Fala galera, aqui o Economicão. E aí, Blé, é verdade que você consome muito? Olha as perguntas capciosas, Economicão. Diga lá, Blair. Oi, amiguinhos! Isso é mentira, Economicão! Veja só como eu sou magrinha e esbelta! Olha só! Verdade, Blair, você está sempre no shape, né? Sempre cuidando da sua forma física. Parabéns! Vamos então à questão que você trouxe para nós. Aquela questão interessante do TCU. Banco FGV para o TCU, cargo Auditor Federal de Controle Externo, ano 2022. Ao determinar o modelo regulatório mais adequado, uma restrição surge quando as firmas a serem reguladas declaram custos excessivos não observáveis pelo regulador com o objetivo de obter preços regulados maiores que seus custos reais, ou quando o regulador pode subestimar os custos reais das firmas ou calcular equivocadamente a elasticidade do preço da demanda por seus produtos. Nesse caso, o regulador está diante do quê, amigos e amigas? Uma questão positiva, interessante, e ela toca em vários temas da microeconomia que nós temos, nós vamos aproveitar para dar uma pincelada para vocês, tá? A questão em si, quem já conhece o assunto já mais ou menos pescou, que fica entre duas possibilidades. Mas o examinador colocou algumas outras abordagens, eu acho interessante a gente aproveitar e comentar um pouquinho sobre elas. Primeiro, como sempre, o padrão das questões de concurso, sempre existe uma alternativa mais ou menos absurda que a gente pode eliminar. Então a gente começa sempre eliminando os absurdos. Letra A diz desregulação em que o regulador mantém seu controle pelas atividades da firma. Olha só que absurdo, você está falando de desregulação e ao mesmo tempo mantém o controle sobre a atividade da firma. Se você está desregulando, como é que você vai manter o controle? E aqui, pelo enunciado, não tem nada de desregulação, né? Por favor, a alternativa A é aquela alternativa boa para ser mandada embora e facilita a vida do concurseiro, né? Quanto mais absurdas as alternativas, melhor. A letra B fala sobre a presença de externalidades, em que o regulador deve implementar um imposto piguviano sobre a produção da firma. Pelo amor de Deus, professor, o que é piguviano? Que diabos é isso? Vamos tentar explicar para vocês, passar uma pincelada sobre esse tema. Uma pincelada bem rápida, tá? Externalidade e o imposto de Pigou. Arthur Cecil Pigou foi um economista inglês que foi o primeiro a sugerir um imposto sobre cada unidade de poluição emitida. Olha que interessante. O chamado imposto piguviano deveria equivaler ao custo marginal social da poluição emitida no nível ótimo de emissão. Beleza? Então, a gente pode descartar, porque no enunciado não fala nada de externalidade, não fala nada de poluição. Tá? Então, você poderia ter descartado direto, porque quem percebeu não tem nada a ver com externalidade, mas eu acho que valeu a pena dar essa introdução rápida sobre o imposto piguviano. Beleza? A letra D de dado fala da provisão ineficiente de um bem público, em que a implementação prática da solução de Lindahl pelo regulador impede a existência de caronas. Tá, professor, não sei nada dessa história do Lindahl, o que a gente pode fazer nesse caso? Vamos aí dar uma introdução básica sobre a questão do bem público e o nosso amigo Erik Lindahl. Erik Lindahl foi um economista sueco que estudou o problema de financiamento dos bens públicos. O denominado imposto de Lindahl seria uma forma de tributação na qual os contribuintes pagariam por bens públicos de acordo com seus benefícios marginais. Nesse sentido, cada contribuinte pagaria de acordo com a quantidade de satisfação ou utilidade advinda do consumo de uma unidade adicional do bem público. Por exemplo, um parque público. Você tenta identificar quem são os que estão dispostos a pagar pela utilização, a ter um parque público, e cobraria uma pequena contribuição dessas pessoas. E aí o total dessa contribuição serviria para financiar a construção do parque. Só que isso daí tem um problema, Nós estamos falando aí, o Lindahl estava pensando com as melhores intenções, só que a vida é diferente, Então, a vida é diferente porque
temos o chamado problema do carona, indivíduos que ocultam suas reais preferências para não pagar o imposto que financiaria o bem público. Então, o cidadão adora usar o parque, só que ele vai fingir que não interessa, para simplesmente não ter que pagar. E aí os outros pagam e ele vai lá depois e usa o parque, né? Porque o parque é público, todo mundo pode usar. Então tem esse problema do carona, que é o que se comenta nessa alternativa. A provisão ineficiente de um bem público em que a implementação prática da solução de linha pelo regulador impede a existência de caronas. Interessante a alternativa D, bonitinha, mas ordinária. Ordinária porque não tem nada a ver com o enunciado, né? Não tem nada a ver de bem público aqui, né? Nós estamos falando aqui de uma regulação de preço de determinado bem, não é provisão de parques, né? De pontes, né? Não é nada disso. Aí ficamos entre o que vocês imaginaram, né? Entre o perigo moral hazard, que o regulador evitaria assegurar a recuperação de custos e fornecer renda informacional, e o problema da seleção adversa, que o regulador precisa desenhar mecanismos para que as firmas revelem informações sobre as estruturas de custos. O examinador, na prova de microeconomia, ele adora confundir o moral hazard, né? O perigo moral, com seleção adversa. Então, eu vou dar aqui uma dica para vocês. Se vocês pensarem de acordo com esse bizu que eu vou passar para vocês, vocês nunca mais vão errar esse tipo de questão. Vamos lá. Então, qual que é o bizu? Estamos falando de assimetria de informações. O risco moral, o moral hazard, o núcleo dele chama-se conflito de interesse. O exemplo clássico é a atuação contrária aos interesses do empregador. Exemplo, né? Vamos dar um exemplo clássico, né? Você tem um gerente do banco que é responsável pela análise de crédito. E aí ele recebe aí para analisar o crédito, né, uma solicitação de crédito de uma empresa, e quando ele vai olhar a empresa, ele vê que ela não se enquadra para receber o crédito. Só que por outro lado, ele vê que a empresa que está trabalhando, os filhos dele. E aí, como é que fica, né? Temos uma situação de conflito de interesse, um risco, né, de que esse gerente ele conceda um crédito que não é muito recomendável, é um risco para o banco, para a empresa, tendo em vista, né, que existe um interesse aí familiar, né? Então esse é o chamado risco moral. Então, para vocês entenderem, risco moral sempre você tem embutido aí o conflito de interesse, beleza? Já a seleção adversa são as informações ocultas que podem decidir a abordagem que vai ser utilizada pelo agente econômico. O exemplo clássico de seleção adversa é o mercado de compra e venda de carros usados, né? Porque o cidadão que vai comprar o carro usado vai gastar um valor significativo. Se o carro usado tiver um defeito, né, for um limão, como dizem os americanos, vai ser uma dor de cabeça, né? Por outro lado, também o vendedor de carro usado, o cara que cuida bem do carro dele, ele quer conseguir um preço bom. Se ele for vender aí para a concessionária sempre paga menos. Só que ele cuida bem do carro. Só que o comprador, ele não conhece o vendedor. Ele vai imaginar que o carro do cara pode ter um problema. Então, vai querer desvalorizar o valor do carro, por mais que seja bem cuidado. Vocês entenderam? Então, a seleção adversa está vinculada com a dificuldade de obtenção de informações. Entenderam? Aí você tem que passar uma informação adicional sobre renda informacional, que são os recursos adicionais obtidos por causa da assimetria de informações. O exemplo de renda informacional é o caso, né, dos custos ocultos, né? Os custos ocultos, uma empresa que está sendo subsidiada pelo governo, o que ela pode fazer? Ela pode dar uma inflada nos custos, né, que são difíceis de medir. E aí recebe um subsídio maior. Né? Esse subsídio maior seria uma renda informacional. Esse é o conceito de renda informacional. Então, se nós analisarmos aqui o enunciado, nós vemos que estamos com um problema de seleção adversa e que o regulador precisa de mecanismos para que a firma revele melhor as informações sobre a estrutura de custo. E não é risco moral, o moral hazard, que o regulador evitaria assegurar a recuperação dos custos e fornecer renda informacional. Por quê? Veja, não existe um conflito de interesse da empresa em esconder os custos dela. Ela não está atuando contra ela mesma, entendeu? A empresa está ocultando informação e você percebe, portanto, que o núcleo do problema é a seleção adversa, a dificuldade do regulador identificar a estrutura de custos verdadeira dessa empresa. Beleza? Portanto, gabarito letra E de elefante. Se
vocês usarem aquela abordagem do bizu, né? Risco moral é conflito de interesse, seleção adversa é informação oculta, aí você consegue se desvencilhar da maioria esmagadora das questões. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!